convido a professora doutora Yara Maria de Carvalho para fazer parte da mesa coordenando a temática. Além da professora Yara, chamo para fazer parte da mesa também a palestrante, professora doutora Denise Gastaldo, da Universidade de Toronto, no Canadá. Boa tarde. Saudações a todos, inclusive aos internautas. Então, dando andamento ao nosso Seminário Internacional de Práticas, eu vou apresentar a professora Denise Gastaldo, enfermeira e doutora em Sociologia da Saúde, professora adjunta da Universidade de Toronto, onde é vice-diretora do Centro de Pesquisas Qualitativas Críticas em Saúde, e atualmente é professora visitante na escola aqui da ISEF, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ministra um curso de pós-graduação sobre pesquisa qualitativa em saúde. Então, nós seguiremos a mesma dinâmica, a professora terá aproximadamente 40 minutos de fala, e depois, então, a gente abre para as questões do debate. Então, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês, em particular ao professor Alex Fraga, que me convidou para ser professora visitante nesse semestre aqui na URGS, e trabalhar com o grupo, enfim, trabalha com cultura do esporte, e eu gostaria também de dizer que é uma oportunidade rara, porque passar 3 meses eu obviamente trabalho na Universidade de Toronto, no Canadá, e passar 3 meses no Brasil é uma oportunidade ímpar para mim, então eu realmente aproveito para dizer que eu estou aproveitando muito para me atualizar das questões do que está se discutindo hoje no Brasil, né, com o meu contato com os alunos, e tem sido uma experiência muito oportuna. Eu vou falar de uma técnica de pesquisa. Essa, obviamente, é uma mesa que a gente vai falar de metodologias da pesquisa, e eu vou falar de um método que nós desenvolvemos recentemente num projeto de pesquisa no Canadá, que é um certo aprimoramento dos mapas corporais. Como eu vou mencionar depois, os mapas corporais são uma técnica já muito utilizada, mas nós estamos trabalhando com narrativas de mapas corporais. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu vou introduzir uma série de pressupostos e mais tarde eu vou definir o que quer dizer narrativas de mapas corporais. Mas, no início, eu quero passar por algumas questões preliminares para poder introduzir esse assunto. Como vocês podem ver aqui na parede, aqui nós temos um mapa corporal feito por um dos participantes do meu estudo, e no slide a gente também tem um outro mapa corporal feito por uma outra participante. Então, para que a gente comece desse denominador comum, eu quero que vocês vejam que um mapa corporal é um desenho do corpo da pessoa, onde a pessoa mapeia, né, questões que são culturais, físicas, biológicas, enfim, é uma série de mapeamentos sobrepostos para narrar uma história. Então, o mapa corporal tem 3 componentes centrais, que são essa parte visual que vocês estão vendo, e 2 partes que eu não trouxe. Uma que é a legenda, que explica cada elemento do mapa, e a outra que é o testemunho, que é uma história breve da vida dessa pessoa. Então, o mapa corporal, a narrativa de um mapa corporal tem esses 3 elementos: o testemunho, o mapa corporal propriamente dito e a legenda explicativa. Só para que a gente se entenda assim preliminarmente. Esse material foi escrito em inglês, depois nós vamos ter uma publicação em português a respeito, mas se vocês quiserem ler, nesse website www.migrationhealth.ca, eu tenho 4 projetos de pesquisa meus descritos. Dentro do projeto sobre trabalhadores indocumentados, tanto vocês têm um manual de metodologia, que se chama Body Map Storytelling as Research, e quanto um relatório sobre a situação dos trabalhadores indocumentados no Canadá, trabalhadores latino-americanos no Canadá trabalhando indocumentados. As coautoras do manual são eu, a doutora Lilian Magalhães, da Universidade de Western Ontário, a Cristine Carrasco e a Charity Davey, que era uma auxiliar do nosso projeto, ex-aluna da Lilian. Bom, eu teria que fazer muitos agradecimentos para dizer que esse trabalho foi desenvolvido por um grande grupo de pessoas, e eu só simplesmente estou representando esse grupo. Então, não se preocupem, os outros slides estão em português.
Não só agradecer aos próprios participantes do projeto, que me permitiram desenvolver essa metodologia, mas também os nossos parceiros comunitários, que são 2 centros na cidade de Toronto, o Centro para Pessoas de Fala Hispânica e o Centro de Apoio e Integração Social Brasil-Canadá, o CAIS, e também todos os colegas que foram nossos conselheiros para o projeto, pessoas que fazem prática clínica, que trabalham com imigrantes, com trabalhadores e que nos orientaram. E, finalmente, mencionar que esse projeto foi financiado pelo CIHR, Canadian Institutes of Health Research, em particular pelo Instituto de Gênero e Saúde. Bem, eu tenho um problema de falar de princípios orientadores e apontar para o Oriente, e norteadores e apontar para o Norte, e não, como dizia o Freire, não falar de princípios suleadores e apontar para o Sul, né? A nossa linguagem ela é muito carregada de orientações geográficas que tiram a relevância do Sul. Mas esse projeto só foi possível porque eu fui educada, eu e a Lilian fomos educadas no Brasil, e nós tínhamos uma série de formas de pensar que nos permitiram continuar trabalhando com teorias críticas. E eu quero salientar alguns desses princípios que orientaram esse projeto. Eu parto da ideia de que o discurso científico é uma forma de literatura nesse projeto, assim como a matemática, a estatística, as descrições, os estudos de casos, os estudos visuais, todos eles são estilos de narrativa. Então, eu não utilizo a ideia da supremacia do quantitativo sobre o qualitativo ou vice-versa. Eu trabalho com a ideia de que todo discurso científico é uma forma de narrativa. Um outro princípio que a gente utilizou é de que fazer pesquisa é um exercício para entender e potencialmente mudar o mundo, ou seja, tanto eu vejo a ciência como uma abordagem para adquirir um entendimento profundo sobre um fenômeno, quanto a considero um exercício político. Eu não consigo separar essas duas dimensões do fazer científico. Como os colegas que me antecederam disseram, a produção de discursos dominantes, né, dá essa supremacia para o discurso científico e faz com que as pessoas se engajem com certas ideias e não com outras, com noções de corpo, com noções de por que fazer certas práticas. Então, eu acho que não se pode produzir conhecimento científico sem entender o jogo político, né, que se está fazendo. Fazer pesquisa, para mim, é também criar novas maneiras de pensar e falar sobre um fenômeno e desafiar verdades estabelecidas e promover discursos emergentes. Quando a gente se compromete com esse princípio, o que eu estou querendo fazer é afastar-me das noções de autonomia e de agência, que desconsideram as condições históricas e econômicas para fazer do pessoal um processo político, ou seja, eu estou utilizando aquela noção do Foucault de que o micro e o macro se autocompõem, quer dizer, se compõem e são o espaço político individual e o coletivo são perfeitamente costurados de uma forma que eles não são separáveis, né? O pessoal e o político têm essa dimensão articulada, que me faz pensar, né, diferentemente da noção, por exemplo, anterior de estrutura que se utilizava. Então, eu acho também que a gente tem que entender que os indivíduos vivem processos globais, e quando eu quero estudar saúde global, eu posso trabalhar com indivíduos para fazer pesquisa, e que eu estudo, a minha área de especialidade são os determinantes sociais da saúde, então, para mim, tanto trabalhar com grupos como indivíduos me permite essas opções de articulação. Ainda sobre os princípios, eu gostaria de dizer que há um grande preconceito. Um dia eu fui dar uma aula, recentemente, faz 1 ano e meio, eu fui dar uma aula para os alunos de pós-graduação da saúde mental, e um aluno me disse, professor, o que a senhora está dizendo são simplesmente histórias. E então eu perguntei para ele por que estatística não era uma forma de contar histórias. E ele, claro, ficou achando que estatística era uma coisa séria e científica e contar histórias é uma coisa primitiva, né? E eu desafio essa ideia. Então, eu utilizo aqui as ideias do Chamberlain, um autor canadense bastante conhecido, que vem das humanidades, e ele diz, ele conta um conto da comunidade Glissan, que é uma comunidade indígena, onde no século XIX, na Colômbia Britânica, as pessoas os ingleses foram ocupar a terra deles, e eles tiveram que ser ouvidos diante de um representante da rainha sobre quem era o dono da terra. E eles, um representante da comunidade, um senhor de bastante idade, disse, se essa é a sua terra, onde estão as suas histórias? Ele disse para os ingleses. E os ingleses não tinham nenhuma história para contar sobre aquela terra.
nem sobre os pássaros, nem sobre as árvores, nem sobre os rios, nem sobre as pessoas, nem sobre nada daquela história. E eu acho essa ideia muito interessante, porque nós temos grandes grupos na população que são grupos que não têm histórias para contar, ou se tem, não tem as suas histórias nunca ouvidas. Então, eu acho que fazer pesquisa é uma possibilidade também de permitir novas narrativas, né? Outras possibilidades de contar histórias. Ele também diz que o conflito está no cerne de como a linguagem funciona e, portanto, as histórias também funcionam assim, mostrando conflitos. Quando tu queres estudar tensões, pedir que as pessoas narrem histórias te permite entender tensões. E assim como nós aprendemos a ler, nós precisamos aprender a ouvir outras tradições orais, e essa aprendizagem não ocorre naturalmente. Quer dizer, nós precisamos fazer um grande exercício para ouvir ativamente o que esses participantes tinham para dizer. Eu venho de uma situação de privilégio, eu sou professora universitária, eu falo inglês, português, espanhol, enfim, outras línguas. Eu tenho uma série de pressupostos que me informam como indivíduo, né, que me impedem de ouvir o que meu participante me conta. Quer dizer, eu não tenho as habilidades, naturalmente, para entender o que a pessoa está me dizendo. Por todas as diferenças, né, da experiência de um trabalhador indocumentado no Canadá e a minha, foi um exercício muito complicado de entender o que a pessoa queria me dizer. E por isso que a gente se afastou da ideia de que simplesmente a narrativa oral seria suficiente para que a gente entendesse esses participantes. Então, os objetivos que nós tínhamos com esse estudo é de criar uma nova linguagem para falar de pessoas que estão ilegais. A gente não usa esse vocabulário no estudo, eu vou só falar de indocumentados, para pessoas indocumentadas, para diminuir a distância entre nós e eles, quer dizer, trabalhar com a alteridade de uma outra forma, para contar histórias de capacidades e resiliência, bem como histórias de exploração. Eu estava muito preocupada em não contar uma história onde as pessoas vão trabalhar no Canadá e são vítimas desse processo. Eu queria contar todas as habilidades, as capacidades que essas pessoas têm no seu trabalho cotidiano, ao mesmo tempo que elas também são vítimas de exploração. Então, essa não é uma... E esse é um ponto que os colegas já levantaram, essa não é uma pesquisa aplicada. Ela não é útil, de acordo com essa atual epidemia de utilitarismo, na área da saúde. Hoje em dia, na área da saúde, a gente tem uma obsessão em fazer pesquisas úteis, coisas que amanhã se possam já ser aplicadas, né? E eu acho que esse é um estudo abstrato, é um estudo lento. Nós levamos 3 anos para narrar essas histórias com esses participantes, que conta histórias para ajudar a pensar diferentemente e encontrar termos comuns para discutir o futuro. A questão de ser um trabalhador indocumentado é tão tabu no Canadá que, se a gente perguntar para a maioria dos canadenses, eles pensam que jamais encontraram uma pessoa sem documentos e eles nem sabem como falar desse assunto. Quer dizer, as pessoas não têm nenhum vocabulário que não seja ofensivo, que pode ter paralelos no Brasil com... Se a gente pensar dos anos 50 e 60, com os discursos de raça ou de gênero, né? Quando as pessoas queriam falar de raça e gênero e faziam mais afirmações racistas e sexistas do que qualquer outra coisa. Quer dizer, a situação dos indocumentados é essa. Como eles são ilegais, tu faz o ser humano ser ilegal porque ele cruzou a borda. Os mexicanos dizem que eles não cruzaram a borda, que a borda os cruzou, né? Que é a situação do México com os Estados Unidos. A borda mudou, eles já estavam, né? As famílias continuaram indo para os lugares dos antepassados. No nosso caso do Canadá, uma sociedade de imigrantes, onde as pessoas vão trabalhar achando que, ao ter trabalho, elas vão ter empregos. Mas a lei não é essa, a lei é completamente diferente. Então, a gente queria poder falar disso no estudo. Bem brevemente, qual é o contexto do estudo? Um dos efeitos da intensificação da globalização nas últimas 2 décadas foi a busca da migração da mão de obra barata, flexível e móvel para os países de alta renda. A gente chama hoje esses espaços onde há trabalho, trabalho precário, de má qualidade de condição de trabalho, o Novo Sul. E essa é uma expressão que algumas pessoas têm contestado, mas eu não tenho uma expressão melhor para utilizar nesse momento. E a ideia é de que as condições, é a terceira, não sei como dizer em inglês, não é nesse sentido, é no sentido de que vira um terceiro mundo dentro do primeiro mundo. São espaços de terceira mundização, sei lá como diria isso.
Dentro do primeiro mundo. Quer dizer, existe uma noção de homogeneidade nos países de alta renda. A gente não fala mais em primeiro mundo, né? A gente fala países de alta renda, média renda e baixa renda per capita. Nos países de alta renda per capita, existe muita pobreza. Com o neoliberalismo, nos últimos 15 anos, aumentou a pobreza no Canadá. Houve uma feminização da pobreza, as mulheres e as crianças são os mais pobres do Canadá, os grupos indígenas também. Quer dizer, em todos os países ricos, há aumento de pobres, há uma concentração de riqueza. Na Rússia, nos últimos 12 anos, emergiram novos 26 bilionários. Então, nós estamos falando desse movimento acontecendo em países de média renda e alta renda. E por exemplo, na cidade de Prato, recentemente, 20 mil chineses, acho que 10 mil chineses, enfim, estavam trabalhando em condições escravas, né? Foram todas roupas made in Italy, by the way, né? Tudo made in Italy por quase escravos chineses. Então, esses são os novos espaços que estão acontecendo dentro do mundo hoje. E esses espaços pedem uma mão de obra flexível, barata e móvel. Não funciona no Canadá, manda para os Estados Unidos, transfere para a Rússia, é uma mão de obra que está migrando. O fluxo do dinheiro muda e as pessoas acompanham, mas as pessoas são constantemente feitas ilegais, porque as nações, os estados, não dão conta desse fenômeno. Então, esse fenômeno não foi acompanhado pelas mudanças legais, como eu disse, e isso faz com que haja uma falta de status legal para grandes grupos de trabalhadores que não têm uma maneira de regularizar a situação. Não existe um caminho legal para esses trabalhadores. Eles estão, enfim, presos nessa situação. A atenção à saúde não é um direito humano no Canadá, ela é um direito do cidadão documentado. Ou seja, se eu vou pedir atenção, a não ser que eu esteja morrendo, eles não vão me atender se eu não tiver um cartão para poder passar na máquina, que me regulariza, então aí eu viro um cidadão documentado. Se eu não sou cidadão, eu não tenho acesso ao sistema de saúde, que é público. E é como o nosso SUS, né? É um sistema único, público, mas ele precisa de documentação e ele é exclusivamente pro cidadão canadense. O SUS atende também a cidadãos de outros países. Não é o caso do Canadá. Bom, qual era o meu desafio metodológico? O meu desafio, como eu disse antes, era fazer mais do que entrevistas. Era descrever uma jornada, um movimento, uma transformação de subjetividades. Ou seja, essa técnica que a gente utilizou de mapear corpos e criar narrativas, ela é uma técnica que permite mostrar como é que as pessoas saíram de um ponto na sua vida e foram parar em outro ponto. Mas isso poderia ser de sedentarismo à atividade física, isso poderia ser de sadio a ser um doente crônico, isso poderia ser de viver com uma limitação, enfim, de ordem física ou emocional, isso poderiam ser muitas jornadas. No meu caso, são jornadas migratórias, mas esse tipo de metodologia se presta a esse mapeamento. Ajuda a descrever uma existência transnacional, com múltiplas identidades, no nosso caso, permite aos participantes narrar experiências em uma ordem não cronológica e a partir de vários lugares. Quer dizer, nós não queríamos uma narrativa que dissesse, no dia tal, eu saí do Brasil, eu peguei o avião, eu cheguei no Canadá. A gente fez um pouco disso nas entrevistas, mas o que essa técnica te permite é contar os elementos a partir dos significados, do que as pessoas viveram de forma especial, do que elas querem que os outros saibam, não preocupado com a narrativa linear e cronológica. Também nos permite tornar esses trabalhadores visíveis como seres humanos. Como eles são indocumentados, o Canadá, sobretudo Toronto, é uma cidade muito multicultural. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo lá parece normal, não chama atenção, né? Então, a gente queria que essas pessoas pudessem ser vistas, para que os canadenses vissem que essas pessoas existem. Só que eu não poderia mostrá-los, porque senão eles poderiam ser deportados. Então, eles se fazem visíveis através dos seus mapas corporais, da visibilidade sem expô-los. A gente queria mostrar essas pessoas também como seres humanos, gente que tem sonho, que tem necessidades, que tem relacionamentos, que tem filhos, que tem... Então, esse tipo de visibilidade, não como um trabalhador que está fazendo um trabalho precário. A gente queria mostrar mais que isso. E, finalmente, descrever, facilitar a descrição da saúde física, emocional e social. Por isso, a gente recorreu a uma metodologia visual. E eu gosto dessa frase do Gauntlet e do Holsworth,
que dizem: precisamos de investigações capazes de ter uma noção completa de como as pessoas pensam sobre suas próprias vidas e identidades, e que as influenciam, e quais as ferramentas que elas usam para pensar, porque esses são os blocos de construção da mudança social. Então, como eu disse antes, apesar de eu não ter esperança, eu só estou querendo ajudar as pessoas a falar e pensar diferente sobre o fenômeno. Eu não tenho a pretensão de dizer que eu, com esse estudo, posso modificar as práticas e o processo migratório. Obviamente que não. Pelo menos eu sei que eu estou caminhando nessa direção, de entender como é que essas pessoas se pensam, como é que esses processos ocorrem e como é que, então, nós poderíamos criar algumas alternativas de intervenção nesses processos. Mas, basicamente, eu estou utilizando metodologias visuais para poder ver e falar, pensar de outra maneira. Então, qual foi a metodologia do estudo? Foi um estudo realizado entre 2009 e 2012. Os participantes eram trabalhadores latino-americanos imigrantes que viviam e trabalhavam em situação irregular na Grande Toronto, que se chama GTA, e eles estavam no Canadá de 18 meses a 10 anos. De diversas ocupações. Eu fiz um estudo piloto anterior, eu e a Lilian fizemos um estudo piloto anterior, onde a gente trabalhou exclusivamente com mulheres que trabalhavam na limpeza e homens que trabalhavam na construção. Nesse estudo, nós tínhamos todos os tipos de profissões. Então, no total, nós entrevistamos 22 participantes e nós só conseguimos acesso a essas pessoas graças aos nossos parceiros comunitários que nos facilitavam o acesso. A geração de dados se deu por 3 reuniões por participante, numa média de 2 horas cada reunião, incluindo entrevistas semi-estruturadas e mapas corporais. Ao total, nós fizemos 62 entrevistas e 20 mapas corporais completos. A análise de dados foi tanto uma análise de discurso quanto uma análise visual. Bom, finalmente, então, o que são mapas corporais? Uma ferramenta para documentar as condições de trabalho e a saúde física, uma estratégia para a terapia, para o trabalho biográfico e também para a pesquisa. Só quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: se vocês fizerem uma busca sobre mapas corporais, vocês vão encontrar múltiplos usos dessa técnica. As pessoas usam mapas corporais para fazer um mapeamento corporal na prática clínica, para mapear dor, funcionamento físico, problemas musculoesqueléticos. As pessoas usam mapas corporais na terapia, com uma ferramenta de arte, para a pessoa fazer uma terapia com elementos de arte, trabalhar a autoimagem. E também o uso mais conhecido é o que vocês podem ver nesse slide, é o uso no contexto da saúde ocupacional e segurança do trabalho, que faz quase 50 anos que se usam mapas corporais para, enfim, identificar riscos ocupacionais, perigos de doenças, que podem se manifestar através, né, da ocupação, no local de trabalho. E essa imagem aí é de trabalhadores rurais que fizeram um mapa de sintomas de intoxicação por agrotóxicos na Tailândia. Isso é feito por um sindicato. Então, vocês podem ver que são usos bem variados. Esses não são usos de pesquisa. A gente se inspirou nesses usos para fazer uso para pesquisa. O mapeamento corporal artístico se originou na África do Sul, é uma terapia artística que se usa para trabalhar, no princípio, não só com mulheres, hoje com homens e mulheres que vivem com HIV e AIDS. Então, a Jane Solomon adaptou essa técnica e desenvolveu um guia para facilitação de terapia artística. E eu utilizei o guia dela para criar uma estratégia de pesquisa. Então, nós fizemos migrar da terapia artística para a pesquisa. Usando mapas corporais para pesquisa, a maioria das pessoas que utilizam essa técnica usam um mapeamento de espaços físicos, de corpos e de problemas de saúde. Esse é o uso dominante de mapas corporais. A nossa abordagem é narrar visual e oralmente jornadas e percursos através de estratégias baseadas nas artes. Ou seja, vocês podem ver aqui que a nossa abordagem é singular nesse sentido. Então, eu vou me referir exclusivamente agora ao método de narrativas de mapas corporais. E a gente chama isso em inglês só porque eu não sei bem como ainda chamar em português. Essa é a primeira vez que eu falo sobre isso em português. Então, eu inventei esse nome temporariamente. Até publicar o artigo, vou ter decidido o nome final. Mas, para vocês saberem, chama Body Map Storytelling, em inglês.
que esse é o nome que eu tenho certeza que fica. O em português, talvez eu ainda... Inclusive, se alguém tiver sugestões depois, eu estou aberta a ouvir sugestões. Então, esses mapas corporais podem ser definidos como imagens em tamanho real do corpo humano, criadas através de desenhos, pinturas ou outras técnicas baseadas nas artes, para representar visualmente aspectos da vida das pessoas, seus corpos e o mundo em que vivem. O mapeamento corporal é uma forma de contar histórias, como são os totens, por exemplo, que é uma coisa canadense, que contém símbolos com significados diferentes, mas cujo significado só pode ser entendido em relação à experiência e história do criador. Ou seja, se eu olho para um totem ou se eu olho para um mapa corporal, eu não sei dizer o que ele significa. Eu preciso de uma legenda para... Alguns símbolos são óbvios, mas muitos deles não são. Então, eu preciso... Uma flor pode representar uma pessoa. Não quer dizer que seja uma coisa positiva também, né? Então, por exemplo, no primeiro mapa que eu mostrei, tem uma flor bem grande e aquela flor é a morte de um familiar da moça que migrou. Então, a gente não tem como entender o mapa corporal sem a legenda. Os mapas corporais podem ser criados para diferentes fins, mas os apresentados aqui foram concebidos para produção de conhecimento e difusão científica. Isso é uma coisa que eu gostaria de salientar. Como no Canadá a gente trabalha muito com a ideia de Knowledge Translation and Exchange, que é tradução e intercâmbio de conhecimentos, nós precisamos pensar metodologias de pesquisa que permitam que depois ou usuários do sistema de saúde ou profissionais da saúde possam também, enfim, entender os resultados da pesquisa de uma forma interessante, fácil, que ajude a comunicar para o público em geral, às vezes, os resultados. Então, essa também é uma atividade que a gente faz através dos mapas corporais. Aqui vocês têm 2 deles, né? Só para exemplificar. E a definição que a gente usa é de que as narrativas de mapas corporais são essencialmente um método de pesquisa para a geração de dados usados para contar uma história que visualmente reflete processos sociais, políticos e econômicos, bem como as experiências corporais e significados atribuídos às circunstâncias de vida que dão forma a quem os participantes se tornaram. Isso, meu inglês, a minha tradução aqui não ficou muito boa. Quer dizer, o que eu quero entender nessa jornada é quem é que eles... É o processo de subjetividade. Quem é que eles se tornaram? Como é que eles são os trabalhadores indocumentados? Se há 1 ano e meio atrás eles eram o pai do Pedro, o marido da fulana, que trabalhava numa empresa de São Paulo e hoje ele é um indocumentado no Canadá. O que acontece nesse período? Como é que a pessoa vem a ser essa pessoa, né? Que pode ser no caso de uma pessoa que tem uma doença crônica ou que é... Como é que a pessoa passa a existir como um doente crônico, né? Essa seria um outro exemplo. As narrativas de mapas corporais têm o potencial para conectar os tempos e espaços na vida das pessoas que em narrativas tradicionais e lineares são vistos como separados e distais, como eu mencionei anteriormente. O resultado final do processo é uma história mapeada composta por 3 elementos. Eu já descrevi os elementos anteriormente. É o mapa do corpo em tamanho real, o testemunho e a legenda descrevendo cada elemento. Existem alguns pressupostos para a utilização, então, desses mapas corporais. O primeiro deles é que existem suposições particulares sobre a participação na pesquisa como uma atividade intelectual e a contribuição dos participantes para a pesquisa que apoiam o uso de narrativas de mapas corporais. Como outras metodologias criativas e visuais, ela oferece aos participantes um meio de comunicar ideias, experiências, significados e sentimentos, reconhecendo que há uma necessidade de reflexividade para a produção de dados de qualidade. Eu quero lembrar às pessoas aqui presentes e ao pessoal que está nos assistindo pela web que pesquisa qualitativa pressupõe dado de qualidade. Se tu não tem qualidade nos dados, tu não tem pesquisa qualitativa, porque, como o nome da pesquisa diz, é baseada em qualidade. Muitas vezes, a gente coloca os participantes dos estudos numa situação muito difícil, que é a situação de pedir que a pessoa elabore um pensamento sobre uma coisa que ela vive, mas sobre a qual ela nunca falou, né? E, no caso dos indocumentados, eles não querem falar sobre o processo de ser indocumentado, eles querem ocultar essa coisa, e aí a gente pede que a pessoa narre isso. Então, é muito injusto com o participante do estudo. Por outro lado, eu acredito que as pessoas têm uma série de coisas para me dizer se eu facilitar esse processo. Se eu criar estratégias de reflexão
se eu permitir que elas utilizem símbolos, exemplos, enfim, que elas possam representar essa experiência de outras formas, porque muitas das experiências são pré-discursivas. Então, o que eu utilizei de estratégia? Reuni 3 vezes com os participantes, não uma só, para que eles tivessem tempo para pensar entre uma reunião ou outra. Eu dava deveres de casa para eles levar. Pensa qual é o slogan, né, desse processo. Qual é o símbolo da tua vida como trabalhador indocumentado. Então, ao fazer essas coisas, eu estava estimulando esse processo, porque eu realmente acredito nessa participação como uma atividade intelectual, né, do participante. E só para vocês saberem, o nível de formação educacional, a maioria das pessoas tinham 2º grau completo, alguns tinham universidade, outros estudos primários, mas isso não foi uma coisa que interferiu no estudo. Quer dizer, as pessoas se engajaram da mesma forma. O Gauntlett e Holsworth afirmam que uma metodologia criativa oferece um desafio positivo para a ideia dada como natural, que você pode explorar o mundo social apenas com perguntas, através da linguagem. O exercício de criação de um artefato durante algumas sessões é um convite para pensar prolongadamente. As pessoas pensam sobre as coisas de forma diferente quando fazem alguma coisa, usando as mãos, que as leva a um engajamento mais profundo e reflexivo. Nós tínhamos esse mapa corporal sobre a mesa, né? Então, e nós íamos conversando e recortando coisas, desenhando eu e o participante, ou os colegas que faziam os outros mapas corporais, os seus participantes. E esse processo era muito diferente das entrevistas, muito diferente. Então, eu quero salientar de que a gente conseguia dados bem de outra ordem. Quer dizer, eles tinham narrado cronologicamente a experiência de ser um trabalhador em situação precária e tal. Mas quando eles começavam a falar da família, enfim, de quem é que ajuda, como é que eles resolvem os problemas, como é que está a saúde física, eles começavam a fazer conexões, e essa coisa do desenhar junto permitia que eles falassem, e eles me entrevistavam nessa hora, que é uma coisa muito interessante sobre as relações de poder. Na primeira hora, eu perguntava, eles respondiam. Alguns me perguntaram algumas coisas, se eu tinha sido uma trabalhadora indocumentada em algum momento, sabe, alguma coisa assim. Mas só isso, no início. Quando a gente passava para essa outra atividade, mudavam muito as relações de poder. Eu era muito mais entrevistada. As pessoas me perguntavam perguntas pessoais que elas jamais perguntariam a um pesquisador. Então, muda muito a dinâmica. O outro pressuposto a salientar é de que as narrativas de mapas corporais, nessa perspectiva, os participantes são vistos em uma luz positiva, como pessoas que têm uma contribuição a oferecer para as ciências sociais e a saúde, ou as ciências da saúde. Isto é congruente com o princípio de metodologia baseada em capacidades. Eu estou traduzindo isso livremente do inglês, Asset-Based Methodologies. Então, eu não sei exatamente como é que a gente chama aqui. Como pesquisadores, nós oferecemos aos participantes um meio para facilitar o seu processo reflexivo e os desafiamos, por exemplo, perguntando símbolos, como eu disse antes, né? Ao trazer o corpo para o centro deste espaço de representações, nós ajudamos os participantes a se envolver em uma conversa sobre como as experiências e percepções são vividas corporalmente e não de uma forma temporal ou espacial. Claro que a gente precisa de um monte de materiais, precisa de um local, né, e de muito tempo para fazer isso. São 3 coisas a ter em mente quando se faz essa técnica. Tu tem que deixar o mapa corporal secar de uma vez para outra. Então, tu precisa de um espaço grande, enfim, tem umas dificuldades técnicas na realização. Os exercícios, para vocês terem uma ideia, então, incluíam fazer esse traçado do corpo, perguntar que cor o corpo deveria ser e o que essa cor significa para a pessoa, pedir para a pessoa dizer quem é que ajuda a pessoa nesse processo. No caso ali da Helena, tem uma mão que diz ali os amigos, né? O slogan dela diz que todo mundo é cidadão do mundo, então ela não entende por que as bordas e por que a fronteira é um problema na vida dela. Então tem uma série de coisas. Ela tem um muro atrás dela, né? Quando a gente pergunta quais são as barreiras, dificuldades, ela botou esse muro. E ela tem essas asas, porque ela sentiu que muitas vezes ela recebeu ajuda, né? Ela pegou um táxi sem falar inglês, o motorista levou ela no hospital, ela não entendia o que o pessoal do hospital dizia, o motorista desceu, foi lá e traduziu para ela. Então tem gente que a ajuda nesse processo. Então ela tem essa série de elementos, né, que ela vai usando para descrever essa jornada. Esse aqui são alguns dos elementos centrais nesse slide, vocês podem ver, eu vou me aproximar para ver se eu consigo ler todos. Os elementos centrais são marcas sobre ou dentro do corpo.
um scanning, né, um monitoramento, enfim, uma visão do corpo como um todo, e as forças, fortaleza pessoal, as estruturas de suporte, o futuro da pessoa, a jornada de migração, o seu slogan, a mensagem para os outros. A gente pede que a pessoa fale para a sociedade, né? Então eles escolhem o que eles querem dizer e para quem eles querem dizer. Um símbolo pessoal, as cores em diferentes momentos querem dizer diferentes coisas, e a postura corporal. Então, os benefícios, esses mapas corporais podem revelar múltiplos determinantes sociais da saúde ou se concentrar em determinantes particulares de suas interseccionalidades. Ao estudar a relação entre saúde e condições de trabalho, percebemos que as narrativas de mapas corporais são um método muito útil, porque aumentam a qualidade da descrição que os participantes fazem. O corpo biológico, emocional e social aparecem nas suas narrativas, porque a pessoa está como deitada na mesa, na frente de ti, quer dizer, a pessoa se vê, né, naquele mapa. E na literatura internacional, os mapas corporais têm sido descritos como uma poderosa ferramenta para avaliar o estado de saúde percebido, que é o estado de saúde subjetivo, né? Não objetivo. A gente sabe que o estado de saúde subjetivo é bastante mais poderoso do que o objetivo para entender certos fenômenos, especialmente doenças crônicas. E nós descobrimos que questões concretas sobre as condições de trabalho e seu impacto sobre o corpo ajudaram os participantes a mapear que consequências o trabalho precário e essas circunstâncias de vida têm para a saúde. Muitas das coisas que eles disseram nessa segunda parte de mapeamento, eles não tinham se dado conta na entrevista corrida só com perguntas. Vários desafios, obviamente, habilidades artísticas do moderador. Eu não desenho nada bem, então... O que era bom, em certa medida, porque eles também não se sentiam intimidados, porque eu desenhava mal, eles desenhavam mal, né? Então, a noção de arte aqui, ela é entre aspas. Limitações e interesse dos participantes. Eu tinha gente com uma certa dificuldade, né, de agarrar o lápis, enfim, mão com artrose e coisas desse tipo. Geração de dados versus difusão do conhecimento. Se a minha ênfase fosse em knowledge translation, né, de difusão de conhecimento, seriam uns mapas corporais muito mais bonitos, muito mais coloridos, mas a minha ênfase era em geração de dados. O tempo de cada sessão e assim por diante. A gente utilizar fotos de revistas representa um problema, porque as revistas hoje são uma celebração de consumo capitalista. O que mostra são corpos hábeis, jovens e brancos. Então, isso era uma questão complicada para a gente, né? Como é que usa material de revista quando quer retratar e a revista está fazendo essa coisa consumista, né? Então, essa era uma questão também. Questões éticas, bom, anonimato. Algumas pessoas quiseram se revelar, queriam fazer uma ampliação da sua fotografia e botar na cara. E a gente não pôde permitir, porque a gente tinha medo que a pessoa fosse deportada, né? Então, isso, enfim, vai para a internet e aí a gente teve que negociar essas coisas com alguns deles. Confidencialidade era uma grande questão nesse estudo, porque eles eram trabalhadores indocumentados. E eu acho que a questão da propriedade, quem é o dono do mapa corporal no final? Isso tem que ser negociado a priori. No estudo da Charity, que é a nossa coautora, os adolescentes que utilizaram essa técnica quiseram alguns ficar com o mapa corporal. Então, ela fez uma foto, ficou só com a versão digital, e os autores ficaram com o seu próprio mapa corporal. Resultados. Esses são resultados de um limitado envolvimento artístico. São 2 homens que fizeram mapas corporais mais simples. Um escreve, né, uma narrativa no centro, o outro me pede para eu escrever. Então, eu escrevo ali as coisas que ele quer dizer. Né? Aqui ele diz, aqui se ganha o ouro, mas se deixa o couro, né? É o slogan da experiência. E ele fala que no coração dele tem a família e os amigos, e ele tem hérnias, né? As mãos dele estão em formato de lixa. Eu recortei umas lixas, né, para fazer as mãos dele, por causa do tipo de trabalho que ele faz. E esses são resultados de participantes que têm uma grande orientação artística. Então, uma das participantes, essa do lado de cá, ela fez o corpo invisível. Pintou o corpo de branco sobre o papel branco, porque ela disse que a experiência de trabalhador indocumentado é não ser visto, né? Então, é virar uma pessoa invisível. E essa outra, que é a Maia, que eu já tinha dito antes, utiliza essa flor e essa garra, né, ali de leão, enfim, para mostrar a experiência dela de uma forma mais artística.
Essa é uma narrativa de mapa corporal, e eu sei que eu tenho que terminar, então eu vou ler essa narrativa e depois, se vocês tiverem questões sobre a questão da forma de análise, eu falo mais tarde. Eu trouxe alguns slides sobre análise, mas eu estou preocupada com o tempo. Então, a pessoa tem a legenda para... Essa é a Valéria, né, uma participante do estudo que é cozinheira, e ela diz: eu sou Valéria, uma cozinheira e mãe solteira. Mãe solteira é a tradução literal do inglês. Ela foi casada, teve 2 filhos, mas ela se separou do marido e ela ficou guarda a responsabilidade inteira sobre as crianças. Eu tenho 2 filhos no meu país de origem. Eu vim aqui para ganhar dinheiro, para comprar uma casa para a gente, depois que eu vi quanto dinheiro eu poderia economizar quando eu trabalhava nos Estados Unidos. Ela vai aos Estados Unidos, trabalha, volta para a América do Sul, vai para o Canadá. Nos primeiros 2 anos, eu trabalhei em 3 empregos, 7 dias por semana, e eu dormia 3 horas por noite. Eu estava cansada o tempo todo. E quando eu estava no trabalho, eu descascava batatas dormindo. Agora o apartamento está finalmente pago, e eu tenho dinheiro para voltar e fazer uma cirurgia para as minhas varizes. Minhas pernas estão muito inchadas porque eu sou a única cozinheira para os turnos de almoço e jantar. O trabalho na cozinha é muito duro. Você tem que levantar panelas enormes, cortar carne e ossos, e você faz tudo isso de pé. Eu creio que Deus tem me dado força para fazer este trabalho duro todos estes anos. Eu gostaria que alguém gravasse um dia na minha vida para que meus filhos pudessem ver o quanto sua escola e sua casa realmente me custou. Agora, minha única esperança é que meus filhos me perdoem por deixá-los para trás e que possamos viver juntos e felizes em nossa nova casa. Ou seja, esse é um resumo do que ela narrou quando ela fez esse mapa corporal. Ao final do mapa corporal, ela disse algumas dessas coisas. E o trabalho que eu fiz nas entrevistas, né, e nas discussões do mapa corporal, e resgatar os principais elementos que narram, de uma forma bem sumarizada, a experiência de trabalho indocumentado da Valéria. Então, vocês podem ver nos slides que ela tem varizes ali na perna, tem uns pontinhos, vocês não vão muito bem, mas ela pediu que eu marcasse todas as cicatrizes que ela tinha no braço, nos 2 braços, são 13 cicatrizes de queimaduras. As mãos, os dedos não encostam completamente no papel, porque ela tem artrose. E assim ela vai mostrando, desde o processo de quando ela saiu do Brasil até o trabalho que ela tem agora, a chefe que a ajuda, enfim, todas essas coisas. E lá em cima tem um sorriso, porque é a esperança dela de que os filhos que ficaram para trás a perdoem pelos anos que ela passou longe. Ela teve uma série de efeitos de saúde, né, de privação do sono, ela teve que começar a tomar medicação para depressão, enfim, ela teve uma série de efeitos de saúde pelos tipos de trabalho. Então, eu vou comentar a análise. Só quero dizer, para terminar, que a ferramenta, essa ferramenta, né, dos narrativas de mapas corporais, também se presta para fazer exposições, para fazer filmes, ações políticas, publicações, ou fazer outros usos em mídia social. Por exemplo, nessas fotos aqui, isso aqui é a nossa exposição dos 20 mapas corporais na Prefeitura de Toronto. Então, a gente, por uma semana, mostrou todos os mapas corporais com as narrativas individuais e as legendas para o público em geral. Então, essa é uma outra utilidade desse tipo de material. Não só a gente gera informação para o estudo, mas... E mais uma última informação, o que vocês estão vendo aí é uma impressão em pano. O mapa corporal é feito em papel, né? Então, eu depois fotografei, uma pessoa que a gente contratou fotografou para ficar de boa qualidade a foto e a gente mandou imprimir em pano. Agora eu dobro isso, ponho na mala e posso levar e apresentar. Então, essa é uma outra particularidade dessa técnica. Obrigada. Boa tarde, professora. Muito legal a metodologia, a técnica empregada. E a minha pergunta é bem simples, né? Você aplicou a adultos. Eu gostaria de saber se existe na literatura algo relacionado a crianças, adolescentes, porque a minha pesquisa ela é voltada à escola. E, às vezes, são ferramentas que a gente vai entrevistar, fazer entrevistas e vem a crítica
né? Qual a capacidade intelectual que eles têm de refletir sobre o tema para falar, né? Então, um pouquinho sobre isso. Certo. Se tu olhares o nome aqui de baixo, Charity Davey, ela é a nossa coautora. A Charity fez um mestrado a Charity fez um mestrado utilizando essa técnica com adolescentes. Então, ela não teve nenhuma dificuldade de utilizar os mapas corporais com adolescentes. Inclusive, alguns ficaram lindíssimos do ponto de vista do aspecto artístico. Eles fizeram coisas muito mais elaboradas que os adultos. Eles, visualmente, artisticamente, são superiores, muitos deles, aos que os adultos fizeram. E, enfim, foi uma experiência com muito sucesso. Então, é uma tese de mestrado na Universidade de Western Ontario, e esse é o nome dela. Então, se tu quiseres uma referência, esse nome aqui de baixo, Charity Davey. As pessoas têm usado com crianças muito a estratégia de desenho, né? Mas eu não vi ainda com utilização para mapa corporal. Então, eu não tenho uma referência para te dizer para utilização com crianças. Eu conheço pessoas que trabalham muito bem com crianças em Toronto. Então, eu posso até depois conversar contigo no final, te sugerir alguns nomes de pessoas que têm feito trabalhos com teatro, com crianças. Tem uma tese muito interessante de doutorado em que se utilizou interacionismo simbólico e Goffman como referência para utilizar a questão do teatro como estratégia com crianças pequenas, de 5, 6, 7 anos. Então, esse tipo de estratégia eu tenho visto, mas que eu saiba, eu não vi ainda com crianças essa utilização. Mas adolescentes, sim, e com sucesso. Denise, é interessante você compartilhar conosco, então, essa técnica, né? Técnica de investigação que você está localizando no campo das pesquisas qualitativas, né? Onde a gente enfrenta um grande desafio, que é de acessar uma experiência frequentemente pré-discursiva e pré-reflexiva, né? Então, como desenvolver técnicas de acesso a essa experiência. E eu queria, então, que você pudesse conversar um pouco conosco sobre a natureza desse objeto, que é essa experiência, né, que exige, então, do pesquisador uma invenção, uma inventividade para a colheita de dados, né? Eu digo colheita de dados porque eu acho que não cabe mais falar em coleta de dados, porque o ato de investigar já é um ato de intervir sobre essa realidade. Tem um certo cultivo, né? Um cultivo de respeito, um cultivo de direitos, né? Um cuidado, né? Essa pesquisa, ela é efetivamente produção de conhecimento e produção de cuidado, para não dizer também produção de cidadania, né? De intervenção sobre a cidade. Tem um evidente caráter político nessa investigação. Com esse pano de fundo, então, né, de uma pesquisa qualitativa, né, com essas interfaces com políticas sociais, políticas de defesa de direitos humanos, né, eu queria que a gente pudesse pensar, então, o que dessa experiência efetivamente nos interessa. E você disse que, pelo menos nesse trabalho que você vem fazendo, te interessa cartografar um certo processo de mudança. Como se torna, né, um trabalhador indocumentado, né? Ou você disse, como se torna um doente crônico, né? Quer dizer, uma estratégia de investigação tornar-se, né? Uma estratégia de investigação, uma dimensão de devir desse nosso objeto. Ou seja, como acompanhar processos de reposicionamento subjetivo, né? Se você diria, Denise, que essa é uma característica importante da pesquisa qualitativa em saúde, né? Essa é a contribuição que o seu trabalho nos traz? Eu acho que essa é a intenção. Eu entendo que a gente tem limitações, mas digamos que o trabalho surge do descontentamento com o que é dominante hoje na área da saúde. Eu acho que na pesquisa qualitativa em saúde hoje, quando eu digo saúde, eu estou falando aqui do que se faz muito nas disciplinas, né, da área da saúde, como são a enfermagem, a medicina. Eu não conheço tão bem o campo da educação física, mas, enfim, a psicologia e tal. A gente tem visto muito essa noção de que basta falar com as pessoas, e o que as pessoas dizem é o que as pessoas fazem.
Então, eu acho que tem isso eu já comentei com os alunos no nossa disciplina. Eu acho que existe uma ideia ingênua de que o que as pessoas falam é o que acontece no mundo, né, das relações. Então, eu acho que esse é um primeiro problema da pesquisa qualitativa hoje. E eu acho que muita gente bota em xeque, quer dizer, questiona a pesquisa qualitativa justamente por isso. Então, eu me pergunto até que ponto uma entrevista de 30 minutos pode me gerar... e tu está falando de colheita, que eu achei muito apropriado. Eu falo de geração de dados, né, onde eu e o participante juntos geramos dados. Então, como é que uma entrevista de 30 minutos pode gerar dados de qualidade, né? Eu não consigo entender isso. Tem tantas coisas dadas, né, assumidas a priori nessa conversa, que eu tenho até dificuldade depois de entender os significados ali. Então, esse é um problema na área da saúde, é o excesso de entrevistas e a falta de outros métodos. Então, eu acho que a observação é uma metodologia extremamente potente, muito pouco utilizada na área de saúde. Se a gente olha todo o trabalho da antropologia, baseado na observação participante, né? Então, eu acho que é um grande limite das pesquisas em saúde hoje. Dado esse descontentamento, dada a distância, né, da posição das duas pesquisadoras em relação à posição de sujeito que essas pessoas vêm a experimentar, quer dizer, eles até poderiam se parecer comigo como brasileiros ou brasileiras, ou mexicanos, ou, enfim, nicaragüenses, o que fosse, que vinham de uma classe média e que um dia... Mas eles fizeram um processo que é muito difícil para mim reconhecer, né, elementos desse processo. É esse negócio da escuta ativa que eu comentei. Por mais boa vontade que eu tivesse em entendê-los, eu precisava de outras formas de facilitar que eles se expressassem e facilitar que eu entendesse. Então, eu acho que o outro problema na pesquisa qualitativa é de que as pessoas imaginam que outra pessoa falou com certas palavras, a gente sabe o que a pessoa quis dizer, né? Então, são esses taken for granted, que a gente chama em inglês, né? Todas as coisas que a gente dá como certo, né, que são problemáticas hoje na pesquisa qualitativa em saúde. Então, excesso de entrevistas, essa coisa de que a pessoa disse e tu entendeu, né, assim, batido, fácil, a falta de observação, né, e eu acho que também, se por um lado a gente assume, imagina que o participante tem uma experiência sobre a qual ele pode falar, sobre a qual ele tem, digamos assim, uma posição de sujeito privilegiada para descrever, porque afinal ele ou ela vivem aquilo. Por outro lado, eu acho que a gente não ajuda essa pessoa a fazer esse processo, né? Então, eu me preocupo justamente com isso. Então, essa questão de... O objetivo central dessa metodologia é olhar essa jornada com a pessoa e entender como é que a pessoa... porque eu pergunto para a pessoa, quando chegaste aqui, tu imaginava que seria a pessoa que tu és hoje? E a resposta quase sempre é não. Eu imaginava que seria uma experiência e ela foi outra. Então, a pessoa se surpreende consigo mesma, ela não se reconhece, ela tem muitas questões identitárias. E a outra coisa é que na experiência do imigrante tem o transnacionalismo. A pessoa continua sendo a mesma para a família que está aqui, mas ela é outra lá. E ela não sabe mais qual pessoa ela é, porque ela é um pouco de tudo e não se vê completamente nenhuma daquelas identidades. E pessoas que passaram... Vocês pensem em vocês mesmos há 8 anos atrás ou há 10 anos atrás e me digam se vocês se parecem, né, muito com aquelas pessoas. Não, todo mundo mudou consideravelmente em 10 anos. Em formas de pensar, em formas, enfim, né, de se relacionar. E esse é o processo que acontece com eles, só que em outro contexto, onde as relações mais fortes afetivas ficam, né, para trás e eles têm que coexistir. Então, são espaços muito diferentes, assim. Então, essa questão da globalização tem efeitos inesperados, e um deles é esse, de que a pessoa tem que continuar sendo a boa filha que manda dinheiro para casa todo mês e, enfim, ser uma pessoa sovina que disputa no trabalho qualquer centavo para não perder uma oportunidade. Então, a pessoa não consegue lidar com essas múltiplas existências, né? Esses múltiplos selves que ela tem que criar como estratégia de sobrevivência. Então, isso é complexo e eu acho que as pessoas precisam de ajuda para falar disso.
Então, é por isso que, sim, eu acho que a estratégia é uma estratégia de olhar um processo, enfim, essa experiência de tornar-se, de vir a ser essa outra pessoa, se confrontar com quem eles... e se estranhar, né? É um processo de estranhamento. E é um processo desagradável. E eu pensei que os participantes iam abandonar o estudo, em alguns momentos, mas todos eles voltaram. Alguns pediram mais tempo, mas todos eles voltaram. E por questões éticas, se eu notasse que alguém tinha qualquer experiência de mal-estar, eu tinha em espanhol e em português pessoas que iam atendê-los, né? Então, isso é uma outra coisa que sempre se faz no Canadá. Toda vez que tu levanta um tema que causa desconforto emocional para a pessoa, então a gente tem que oferecer a atenção à saúde dessas pessoas, né? Então, a gente tinha um sistema para saúde mental, mas ninguém precisou ser referido. Mas todos eles, eu posso dizer que passaram. Então, eu acho que a gente tem que se dar conta do que a gente está pedindo para os participantes. Ninguém sai de um projeto de pesquisa qualitativa como entrou. Nenhum participante. E a maioria dos meus participantes nunca tinha pensado sobre as questões que eu levantei. Algumas delas, sim. Outras, nunca. Por exemplo, eles não conseguiam falar dessa questão da consequência física. Eles viam que aquilo tinha acontecido, mas aquilo nunca tinha sido uma coisa discutida e falada e elaborada, né? Então, eles se deram muito mais conta das consequências, né, para a saúde física dos trabalhos que eles estão fazendo. E eles tinham que viver com essa nova informação, com essa informação gerada, né, coletivamente entre eu e eles. E então, enfim, essas são questões, né, que eu me coloco. Do ponto de vista da ética também, o que significa pedir que a pessoa faça essa narrativa dessa jornada contigo? Denise, tu começasse agradecendo, né, a possibilidade de estar aqui e na verdade a gente que está à frente do projeto aí, que tem que agradecer também o fato de já estar aqui como professora visitante no projeto desde 1º de outubro, vai ficar aqui até dezembro, na véspera do Natal. E uma das coisas nesse processo que a gente tem tido a oportunidade de conviver contigo mais de perto é essa busca pelo rigor para trabalhar com a pesquisa qualitativa, né? De, ao mesmo tempo, criar estratégias de captação de significados de algo tão subjetivo como esse projeto, essa pesquisa que tu nos mostra, né? E com o cuidado de referir as autorias, quem que participou, quem não participou, tratar o sujeito que está na pesquisa como colaborador também como autor, né? E num mundo anglo-saxão, né? Que aí a questão que de um certo modo nos coloca como mais complexa aqui no Brasil é como dar vazão às publicações que são dessa ordem, né, no mundo anglo-saxão, e quando a gente sabe que as tendências das pesquisas qualitativas aqui, e tu também já mencionaste isso nas nossas aulas aqui, são bastante pequenas as chances de publicação em revistas, que faz com que, pragmaticamente, a gente possa se manter credenciado nos programas, seguir orientando e seguir trabalhando. Então, se tu puderes comentar um pouquinho sobre esse processo agora, em relação ao teu trabalho, as formas de divulgação e essa relação com o mundo da anglo-saxão, seria interessante. Eu não sei se eu tenho certeza de ter entendido. Eu vou comentar um pouquinho sobre o que a gente faz em publicação. O nosso sistema de impacto é diferente, porque a gente não tem que prestar conta só sobre o fator de impacto, né? Então, impacto é impacto social, é como é que uma ideia se transfere para aplicação num determinado lugar. Impacto é como é que, por exemplo, o pessoal, vamos supor, vocês que são da educação física, como é que alguém trabalha com um currículo que depois é implantado, ou como é que alguém trabalharia com, enfim, alguma coisa que documenta um processo, e aí os profissionais da saúde podem usar aquilo para uma plataforma política, enfim, teriam, né, múltiplas maneiras de ter impacto. Então, quando eu penso em fazer um estudo, eu não penso onde é que eu vou publicar os artigos a priori, eu penso que eu vou fazer claro que quando eu vou escrever o artigo, eu sei onde é que eu vou mandar o artigo, obviamente, mas assim, o desenvolvimento do projeto, ele é baseado no problema de pesquisa e por que esse problema é um problema importante agora. E se ele é financiado pelas agências, é mais uma evidência de que é um problema que interessa, né? Então, eu acho que nesse sentido tem que ser um pouco estratégico, de escolher problemas que, enfim, interessam a ti e interessam a mais pessoas, né? Escolher também os colegas que são co-investigadores. Algumas pessoas, nesse projeto nós somos 2 pesquisadoras.
A maioria dos projetos qualitativos tem mais gente, porque pesquisa qualitativa é muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Então, mas eu tenho experiência de trabalhar com grandes grupos em qualitativo e eu acho um desastre. Então, eu prefiro trabalhar mais eu mesma e mais uma colega, no caso, nós duas demos conta de fazer o projeto, porque a gente se entende, conhece a linha de trabalho, o trabalho desde uma mesma perspectiva teórica. Eu participei de projetos com 10, 11 pesquisadores e que foram muito difíceis, muito difíceis. Então, essa é a minha experiência. Não estou dizendo que não se faça, só estou chamando a atenção de que quando a gente se compromete com esse tipo de proposta, de trabalhar com muitos pesquisadores em pesquisa qualitativa, tu tem que estar preparado de como é que tu vai manejar esses grupos, sobretudo na análise, né, de dados. Bom, dito isso sobre o impacto, eu sei que, por exemplo, a Espanha tem um sistema de impacto que é muito complicado. Tem disciplinas inteiras do conhecimento que não tem nenhum, digamos assim, pesquisador credenciado, porque as expectativas deles são tão de ciência de bancada que todo mundo que faz ciência aplicada, todo mundo da área da saúde praticamente não consegue, né, se colocar como um pesquisador assim, nacional, enfim. Então, eu acho que esses países estão dando um tiro no pé, né? E eu acho o modelo canadense bem mais razoável. Claro que publicar numa grande revista científica é bacana, é reconhecido. Mas essa é uma das coisas entre muitas coisas, né? As outras coisas que a gente faz, como vocês aqui, é fazer projetos onde a gente possa criar muitas oportunidades para os alunos, né? Dentro dos projetos, criarem trabalhos, mestrados, doutorados, estágios de iniciação científica, enfim, isso é uma outra coisa que a gente faz. E em termos ainda de publicação, eu acho que esse projeto, por exemplo, eu quero mencionar, o relatório da pesquisa é um livro, é um e-book gratuito, né, de 160 páginas, e esse que eu coloquei ali o slide no início, esse manual tem 50 páginas, e ele também está online, né, de graça para qualquer um fazer o download. Então, essa é uma estratégia de publicação que também é considerada pertinente no Canadá. Eu quero que essa metodologia chegue para grupos como... Eu trabalho em saúde comunitária, né? Eu trabalho em saúde coletiva. Eu quero que o pessoal da comunidade se aproprie dessa metodologia. Então, está escrito em linguagem acessível, não é uma linguagem técnica difícil, não, a gente tem muito cuidado de escrever numa linguagem assim, mais simples, né? E nada de complicar com conceitos e teorizações complicadas. Isso a gente faz nos artigos científicos. Nesse e-book e nesse manual é para chegar para a comunidade poder utilizar. Claro que outros pesquisadores também, mas também grupos comunitários que fazem pesquisa. Então, essas são as nossas estratégias. Oi, eu só fiquei com uma curiosidade em relação ao mapa, ao comprimento dele. É o comprimento do corpo das pessoas? Exatamente, é o tamanho real. Então, a gente tem que fazer ele de 2 metros, porque a gente podia ter um participante de 1,90 m e poucos, ou 2 metros. Então, a gente sempre tem um papel de 2 metros sobre a mesa, porque eu não sei o tamanho da pessoa quando ela vem fazer o projeto. Então, tu vê, essa não é uma mulher muito alta, sobrou bastante papel para cima e para baixo, no caso, né? Mas sempre é a pessoa. Às vezes eles têm muitos blusões e tal, a gente já avisava que no primeiro dia, quando viesse fazer, tinha que poder tirar o excesso de roupa. A gente dizia que eles viessem, a gente ia fazer um mapa do corpo. Então, que, por exemplo, no mapa corporal da Valéria, os braços estão gordos, porque eu fiz o mapa como ela estava de blusão. Normalmente eles vinham de camiseta e jeans, né? E aí deitavam sobre o papel. E aí, com o lápis, eu fazia o contorno do corpo. E a partir desse momento, então, todo o resto a gente faz juntos, né? Todos os elementos. Então, por exemplo, se tu olhares os tijolos do lado esquerdo, não são iguais ao do direito, porque ou a Cristina, que ali o nome Cristina aparece, que é a nossa coordenadora do projeto, que fez esse mapa corporal com a Helena, ela fez um lado dos tijolos e a Helena fez o outro. Então, tu vê que sempre é co-construído esse... Então, as minhas más habilidades artísticas também estão presentes aí nos mapas corporais. Claro, se a pessoa for um artista e um cientista, deve fazer coisas maravilhosas visualmente falando, mas do ponto de vista de geração de informação, funciona, apesar de que, enfim, os lados artísticos às vezes ficam um pouco comprometidos. Eu só quero dizer uma coisa. Eu só quero dizer uma coisinha para vocês. Só tenho uma preocupação,
que é a questão da análise. Eu não quero que as pessoas pensem que por produzir isso aqui como se fosse uma carteira de identidade, esse é um conhecimento rígido e fixo. Isso aqui é um processo. A pessoa é tirar uma foto de uma pessoa em trânsito. A pessoa está em movimento, isso é uma trajetória. Simplesmente tirou uma foto naquele dia, naquela hora que a pessoa ia passando, né, naqueles encontros que tu fizeste com a pessoa. Então, a minha única preocupação é que, do ponto de vista analítico, as pessoas não pensem como a pessoa. Isso é uma possibilidade de representação da pessoa naquele momento. Então, eu quero só flexibilizar essa ideia desde o ponto de vista de análise. Obrigada. Encerrando, então, esse momento, em nome da comissão organizadora, eu quero, Denise, agradecer sinceramente a possibilidade desse encontro de hoje. E daí, agradecendo a Denise, pedindo uma salva de palmas.